A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é o dia 19 de dezembro, quinta-feira. Nós estamos na preparação imediata para o Natal, meditando os textos do Evangelho da Infância. E hoje temos um longo texto que trata do anúncio do nascimento de João Batista. Eu não vou ler o texto, porque é um texto bastante longo. Vocês podem lê-lo em casa com a sua Bíblia, mas eu vou comentar passo a passo esse texto do Santo Evangelho. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. O texto bíblico é de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. O texto começa dizendo qual é a situação global, o contexto maior da família de Zacarias e Isabel. Na verdade, o nome Isabel em grego é Elizabeth. Zacarias, o verbo zachar, significa recordar-se. Zacaria significa Deus se recordou, Deus se lembrou. E Elizabeth significa o juramento de meu Deus. Eli, Sabath, o juramento do meu Deus, a promessa feita pelo meu Deus. Pois bem, o contexto é o seguinte: o rei de Israel, o pequeno rei local, é Herodes Magno. Nesse momento, Israel ainda está todo unido. Ele é rei da terra inteira, do país inteiro, que vai da Galileia até o sul da Judeia. Zacarias é sacerdote do grupo de Abia e a sua esposa, Elizabeth, é descendente de Arão, portanto, de família sacerdotal. Eles eram justos e piedosos. Eu sempre faço uma certa comparação. Eu tenho a impressão que eles eram aquilo que o Sofonias chama de o povo santo de Deus, o resto de Israel. São justos, são pessoas justas, tementes a Deus, estão esperando ansiosamente o Messias, a chegada do Messias. Esse é o contexto. Depois, Lucas nos dá a ocasião imediata, e é a ida de Zacarias. Eles moram em Ein Karem, uma pequena cidade que está próxima de Jerusalém, mais ou menos a 8 quilômetros, e tocou o dia de Zacarias ir ao templo apresentar o incenso, fazer a oferta do incenso. Essa é a ocasião para que o anjo Gabriel se aproxime de Zacarias e lhe fale sobre o nascimento de João Batista. Zacarias, obviamente, fica cheio de temor e o anjo o tranquiliza. Não tenhas medo, Zacarias. Deus ouviu a tua súplica. Vai nascer-te um filho e tu colocarás nele o nome de João. Yohanan significa Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Depois o texto diz quem vai ser esse menino, quem vai ser João Batista. E o texto diz, Lucas nos diz, ele vai ser grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada, desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então vejam, na caracterização de João Batista, o evangelista São Lucas nos dá algumas características meio misturadas. Por um lado, ele tem fortes características de Elias, e o próprio texto de Lucas diz: há de caminhar à frente do povo com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter as pessoas
converter o coração dos pais aos filhos, converter os rebeldes, preparando para o Senhor um povo bem disposto, capaz de acolher a pregação do Evangelho. Então, João Batista, de certo modo, tem o espírito de Elias. Por outro lado, João Batista tem também como que um elemento de nazireato. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada desde o ventre materno e sempre estará cheio do Espírito Santo. A grande tarefa de João, com certas características, não estou dizendo que ele é nazireu, não é, mas tem algum elemento do nazireato, da consagração plena a Deus, como faziam os nazireus. João Batista, portanto, é o homem de Deus que vai proclamar um batismo para a remissão dos pecados, para conduzir muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. João vai nascer e será uma espécie de novo Elias. Zacarias, então, pergunta o como. Como vai acontecer isso? Zacarias sabe que que Elizabeth é estéril, é idosa. Ele mesmo, Zacarias, já é idoso. Como vai acontecer isso? O anjo, então, lhe dará um sinal. Qual é o sinal? Zacarias vai permanecer mudo até o nascimento de João Batista. Sua esposa, Elizabeth ou Isabel, ficou grávida, deu à luz a criança e, diz Elizabeth, Deus tirou-me da humilhação pública. É nesse momento que se tem clareza plena que Zacarias teve uma experiência de Deus quando entrou para oferecer o incenso, teve uma profunda e bela experiência de Deus. Nesta experiência, o anjo Gabriel promete o nascimento de um filho. Esse filho será João, com características de um novo Elias e também de um homem plenamente consagrado ao Senhor e cheio do Espírito Santo. E o sinal claro de que Zacarias teve esta visão e de que, de fato, a visão vai se concretizar é o sinal que Deus dá. Zacarias fica mudo até o nascimento da criança. Quando nasce João Batista, que é o precursor, aquele que vai preparar por meio da palavra, vai preparar os caminhos do Messias, Zacarias pede uma tabuinha, escreve o nome da criança e sua língua se solta no céu da boca. É tão bonito então perceber a riqueza desse texto e como Deus se revela na simplicidade de Zacarias e Isabel, Elizabeth, e do encontro de Deus se recorda, Zacarias, com Deus é o meu juramento, o juramento do meu Deus. Quando essas duas experiências se encontram, nasce João Batista, que significa misericórdia, compaixão ou bondade de Deus. Graça de Deus, assim é João Batista. Isso é o cumprimento da promessa do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, temos algumas perguntas que algumas pessoas nos enviaram. Eu vou responder uma delas sobre a experiência do dia do Natal. Nós então temos uma pergunta enviada por João Marcos de Candeias. Dom Paulo, por que a igreja celebra o Natal no dia 25 de dezembro? Essa é realmente a data do nascimento de Jesus? Pergunta enviada por João Marcos, lá de Candeias. Muito obrigado pela pergunta. Vamos então refletir um pouquinho sobre ela. Veja bem, João, não temos clareza plena da data em que Jesus nasceu, mas ao final do ano, hoje nosso ano civil, ao final do ano havia uma festa chamada Nativitas Solis Invicti, ou seja, o nascimento do Sol Invicto. Era uma festa muito importante. Ora, no Santo Evangelho, Jesus diz que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No Benedictus, Jesus é chamado de o astro que brilha no Oriente. Desta forma, a Igreja Católica aproveitou essa festa pagã que já existia, dedicada ao Deus Sol, e utilizou para dizer o verdadeiro Sol, a verdadeira luz do alto é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo.
Como escolher então o dia 25? Escolheu-se o dia 25 de dezembro porque coincide com um momento importante que é o solstício de inverno. Ou seja, o solstício de inverno é o dia do ano em que há menos luz solar. Só que a partir daí, a luz do sol começa a crescer. Se nós pudermos usar uma imagem, poderíamos dizer assim: o sol começa a crescer, o sol começa a se regenerar e cresce cada vez mais e brilha cada vez mais. Por causa dessa festa dedicada ao sol, o sol invicto, e por causa do solstício de inverno, já que o brilho do sol cresce cada vez mais, por causa disso, a Igreja Católica aproveitou esses dados para dizer: vamos celebrar a festa do Natal, a festa do nascimento do Deus menino entre nós, exatamente aproveitando essa narrativa pagã do nascimento do Sol invicto. A Igreja Católica, no início, aproveitou várias experiências que já existiam para cristianizá-las, para dar-lhes um conteúdo cristão e fazer uma releitura daquela festa ou daquela experiência que era vivida pela comunidade local. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço a você. Assim nós temos hoje a festa do Natal no dia 25 de dezembro. Mais importante do que a data precisa, o horário, a data, etc., é saber que a Igreja quis celebrar o mistério da encarnação, o nascimento do Filho de Deus na história da humanidade. Isso é o que é o mais importante. Um abraço a todos os ouvintes. Até amanhã, se Deus nos permitir. Deus os abençoe a todos. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.